equipes educativas, não sei se esse é o melhor nome, em alguns lugares equipes de comunicação, né, equipes de apoio às escolas. Eu acho que essa nomenclatura aí está em definição. Eu acho que ela é importante porque ela pode proporcionar ao professor um desdobramento riquíssimo da exposição em sala de aula. Então, na medida que você proporciona, desenvolve kits, etc., ou participa da própria elaboração da exposição, se você participa do momento da elaboração da exposição, você já pode discutir, por exemplo, espaços de reflexão, nichos de reflexão ao longo da exposição. Então, a exposição ela vai para além do cuidado estético de apresentar algum material. Ela vai para o cuidado estético e para o cuidado de comunicar com alguém. Então, para se comunicar com alguém, o que é importante? É o tocar? É o mexer? É o encostar? Então, esse tipo de discussão é viabilizado e realizado. Então, na verdade, eu acho que hoje a gente discute o público tem uma importância imensa nesse museu. E daí, a forma como o objeto é apresentado, ele vai ter que fazer essa interação com o público. Então, às vezes, não é nem uma profusão de objetos que eu tenho que apresentar, mas, às vezes, um objeto e uma réplica desse objeto para que os meninos possam mexer, por exemplo. Aí é um pouco isso que eu tenho pensado. Então, cada vez mais eu tenho pensado que a comunicação, o esforço de comunicação, ele passa não só pela equipe educativa, de suporte educativo, mas pela reflexão dos professores, por quem monta a exposição, por quem patrocina essa exposição. Eu acho que se a gente vê o direito de quem usa o museu, que é o material que circula pela Espanha, o direito de você ser bem acolhido, de você ser respeitado. Você é respeitado quando a exposição é voltada para você. Quando a exposição pensou em você em todos os momentos ali daquele percurso. E dessa forma eu acho que o movimento acaba sensibilizando o patrocinador também. Menos espetáculo e mais efetividade nas exposições. Então eu tenho pensado muito isso. Que é necessário a gente ter esse esforço de estabelecer um diálogo. Eu não sei se eu respondi como é que deve ser a formação do mediador, acho que de uma certa forma, e os desafios da equipe educativa entram também nessa formação do mediador. Múltiplos desafios, múltiplos, de toda a natureza. Eu acho que, em primeiro lugar, essa equipe tem que ser multidisciplinar. Tem que ser uma pessoa que entenda da educação, que entenda das diversas faixas etárias, que entenda dos apelos visuais, que entenda a linguagem, que entenda a arte, que viabiliza essa linguagem. Enfim, é um pouco isso. Mais uma pergunta aqui, Betânia, acho que complementando toda a confluência aí das perguntas, vai para essa questão, claro, da mediação e aqui especificamente em relação à escola. É a pergunta da Flaviana, que é aluna da pedagogia da UFMG. Há uma distância significativa entre os museus e a instituição escolar. O que o museu, como mediador da cultura, pode fazer para que essa distância seja diminuída e uma boa mediação realizada? Olha, Flaviana, na verdade, eu não sei se é responsabilidade dos museus diminuir essa distância ou responsabilidade das escolas diminuir essa distância. Eu acho, na verdade, cada vez acredito mais que, principalmente na forma como a cultura está sendo elaborada no Brasil, e financiada no Brasil através da iniciativa privada, que a sociedade civil deva se organizar. A sociedade deva se organizar. Eu acho que é um pouco aquela pergunta, qual é o museu que nós queremos, qual é o museu que nós desejamos? Então, mais do que viabilizar patrocínios culturais extremamente bonitos, luxuosos, etc., o que nós queremos em termos museais para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso espaço. Então, eu não sei se é um movimento que vem dos museus e as escolas ficam paradas como espectadoras, ou as escolas vão aos museus. Acho que nenhum nem outro. É a sociedade civil se organizando e dizendo para que a gente quer os museus, como que a gente quer os museus, de que forma que a gente deseja os museus. Então é um pouco isso, porque eu acho que hoje muitos dos museus que estão aí fazem parte de arranjos, onde essas grandes empresas com dinheiro via renúncia fiscal financiam a constituição desses espaços. Há outros espaços também que são financiados pelos órgãos públicos. Então acho que é um diálogo da cultura, do âmbito
dentro da cultura, o que queremos em termos de cultura, né? E é uma discussão intensa, complexa, que eu jamais teria nem condição nem capacidade de responder nesse tempo, nem sei se eu seria a pessoa mais adequada, mas é um pouco dizer isso para todas essas áreas da cultura. O que significa cultura, como é que nós interagimos nesse movimento da cultura, né? O que queremos ler, o que queremos assistir, qual é o balé que queremos ver, né? Qual a oficina que queremos participar e qual é o museu que desejamos. Então é um pouco isso. Betânia, se não tem mais perguntas, eu gostaria de talvez finalizar com uma última pergunta e vou te pedir para que você retorne, por favor, uma das iniciais que você coloca os direitos. Ah, isso. Aos vários direitos, né, do frequentador do museu. E este, né? Isso. Então, como você está falando aí o tempo inteiro na necessidade, não é, de assumirmos, seja lá em que instância estivermos, as nossas escolhas, e o museu também as suas escolhas, temos aí muitas possibilidades, não é? Uhum. Você acha que dentre elas os museus também fazem as suas escolhas do que eles têm garantido aos seus públicos? E se você fosse estou te provocando mesmo, tá, Betânia? Se você fosse fazer a sua escolha de qual museu você quer, dentre essas várias possibilidades, o que você elegeria, pensando que o museu não dá, ele também terá que fazer escolha nesse sentido? Neste sentido, eu acho que há muitos desafios aí para o museu, né, para ele garantir todos esses direitos aos seus públicos, aos seus diferentes públicos. Olha, na minha opinião, eu acho que tem 3 aí que não podem faltar. A minha escolha, Carla. Acolhimento. O acolhimento, especialmente no Brasil, nós temos uma população que não está acostumada a ir em museu, uma população de escola pública pobre, que fica acanhada no espaço público, arrumado, limpo, etc. A condição de vida é tão dura que quando ela entra no espaço assim, ela se sente valorizada. Então o acolhimento para mim é importantíssimo. O acolhimento passa da pessoa que me recebe na porta, o porteiro, a pessoa que faz a limpeza, a pessoa que está no banheiro, etc. Quer dizer, isso para mim é importantíssimo. Eu acho que tem que estar tudo impecável para acolher essas pessoas, né? A gente tem experiências assim tão marcantes de pessoas que vão aos museus e perguntam: eu não sabia que eu podia entrar, né? Eu posso entrar aqui? Eu não sabia que aqui dentro tinha coisas que falavam da minha vida, que eu podia aprender aqui dentro. Então o acolhimento, considerando a população brasileira, eu acho que ela é importantíssima. A segunda é socialização. Acho que é um espaço de encontro, de diversão. Vamos encontrar no museu, tem um show no museu, vamos tirar foto para casamento no museu, não sei o quê. Né? Tem que ser um lugar que você se aproprie dele enquanto seu também. Né? Um espaço público, um equipamento público. Então essa ideia de socialização eu acho super bacana. E a terceira seria a comunicação. Eu acho que se essas 3 minimamente estão garantidas, a gente consegue as outras. Sabe, a gente consegue as outras, a gente consegue aprendizado, a gente consegue desafio, diversão, respeito. Então eu escolheria aí, nessa difícil escolha, o acolhimento, a socialização e o respeito aí à comunicação. Então seriam as minhas escolhas. Bom, e por fim, Betânia, mais uma pergunta, e aí eu já, com essa pergunta, peço para que você vá finalizando, né, em função do nosso próprio tempo. A pergunta da professora Lana, que é: o que é nojento para uma cultura não é para outra, ou não foi em outro tempo. Essa perspectiva foi levada em conta, ou seja, a diversidade cultural do público numa sociedade que vem se tornando multicultural? Essa pergunta é ótima e ela daria uma outra longa conversa. Eu só vou resumir dizendo o seguinte: uma das grandes implicâncias que eu tenho com os museus de ciência é que eles são completamente ahistóricos. Né? Então, a ciência é apresentada como verdade e a historicidade da ciência enquanto construção, etc., é completamente esquecida. Então, por exemplo, na exposição Boris Exhibition, os cortes anatômicos que estão apresentados ali são inusitados. Eles estão fora do mundo ocidental e fora do mundo oriental.
Aqueles cortes não são comuns nos estudos anatômicos, nem do mundo ocidental, nem do oriental. Então, só o fato de ser inusitado já coloca o contato com a diversidade, com a alteridade, né? Então, acho que isso é interessante. Outra coisa também, em uma das frasezinhas, mas é muito en passant, isso é muito de leve, isso é uma leitura muito subliminar também que eu faço. Ele dizia assim, uma frasezinha no Debord, que essa é uma forma de entender o corpo, de organizar o corpo, que o mundo oriental organiza o corpo de uma forma completamente diferente. Então, pelo menos fez uma menção a esse movimento. Agora, no mais, eu acho que, no caso da Quinojo, né, da exposição Quinojo, eu estou datando essa exposição. Eu estou dizendo o seguinte, o que é considerado nojento para a sociedade ocidental, culta, com relação aos hábitos de higiene do corpo, etc. Então, esse é o padrão com o qual eu estou trabalhando. Agora, um outro exercício riquíssimo é fazer contrapontos com fases diferentes. Então, isso também, mas aí, de um modo em geral, eu diria o seguinte, os museus, mesmo os históricos, os que são chamados museus históricos, eles perdem completamente a historicidade, né? E os museus de ciência, então, esses são o concurso em jogar para o ralo qualquer ideia de historicidade. A ciência é apresentada como verdade, ponto final. Aí é uma outra discussão, Lana, que tem a ver também com conhecimento, né? Acho que uma das coisas que a gente tem que encontrar no museu é a possibilidade de conhecimento. Bom, pessoal, então, mais uma vez, agradecendo muitíssimo a Bethânia, convidando para participar conosco das próximas videoconferências, né? Talvez das próximas, do outro lado da câmera, não é? Colaborando com perguntas e interrogações aos nossos próximos conferencistas. A todos vocês também agradeço e já previamente convido para a nossa próxima videoconferência, que ainda se realizará no mês de junho e será encaminhado o convite a todos. Muito obrigada.